vocês? Tia Ariane aqui para mais uma aulinha de matemática. Terça-feira, 6 de abril. Tenham todos um bom dia, um dia abençoado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, dê muita saúde a todo mundo, tá certo? Um abraço para a mamãe, um abraço para o papai, para o irmãozinho, para a irmãzinha, para toda a família de vocês e muita saúde para vocês, tá certo? Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo de matemática. Vamos falar de números ordinais. Quem lembra o que são os números ordinais? Quem sabe o que são os números ordinais? Hoje a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já viu em matemática e a gente vai iniciar o capítulo 4, falando de números ordinais, tá certo? Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. Essas posições, né, quando a gente está em algum tipo de competição ou brincadeira, a gente sabe que a gente sempre tem um localzinho lá quando a gente termina a nossa prova. Ah, eu terminei em primeiro lugar. Ok, terminei em primeiro. Terminei em segundo lugar. Terminei em terceiro lugar. Esses números, eles estão indicando uma ordem. A ordem que fomos terminando determinadas situações, tá certo? E aí, o que acontece? Esses números, eles são chamados de números ordinais, porque eles indicam ordem, eles indicam uma ordem. Se eu quero colocar aqui 5 carrinhos em ordem, eu vou colocar, primeiro é esse, segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse e o quinto é esse. Ok? Então, eu estou indicando uma ordem para aqueles números, para aquela posição. Se eu quero fazer uma fila aqui de crianças, eu vou colocar as crianças todas em ordem. Primeiro é a Maria, segundo é o João, terceiro é o Mateus, quarto é o Davi, e assim eu vou continuando a minha ordem, a minha fileira, tá certo? A minha fila, ok? E aí nós vamos iniciar na página 66 e 67, mostrando aqui, ó, uma competição de corrida com um ovinho na boca, né? Com a colherzinha. Eles estão aqui com a bolinha, mas a gente pode fazer com ovo, é bem legal. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, com a família de vocês, tá certo? E aí vocês vão dizer pra tia depois quem terminou em primeiro lugar. Se foi você, sua mamãe ou papai. Ordem e competição. Nas competições, o mais legal é participar e compartilhar muitas emoções com os amigos. Nem sempre conseguimos alcançar o primeiro ou o segundo lugar, mas é importante sempre respeitar as regras e os outros participantes. Assim, todos se divertem. A gente sabe que nem todo mundo consegue tirar o primeiro lugar, né? O primeiro lugar é só de uma pessoa. Porém, a gente sempre tem que participar, pois sempre é importante a gente competir, tá bom? Tudo muito saudável, fazendo sempre uma brincadeira. Aqui no livro de vocês está mostrando a Vitória, o Gustavo, o Renato e a Alice. O que acontece? Você vai responder aqui do ladinho, ó. Pode responder aqui de ladinho do livro, tá bom? Não tem problema. Qual é o total de participantes da corrida? Você vai escrever o total de participantes dessa corrida. Qual criança está em primeiro lugar? Quem é que está lá na frente? Quem é que está chegando lá perto da chegada, ó? Vem aqui a chegada, ó. Tem o nome chegada. Quem é que está bem aqui no começo? Aí você vai ler aqui o nome da pessoa, da criança, tá? Desenhe um chapéu na criança que ocupa o terceiro lugar. Aí você vai contar. Primeiro, segundo, terceiro. E aí você desenha um chapéuzinho aqui na cabecinha dele e lê o nome dele pra mamãe e pro papai ver que você tá lendo, tá bom? E marque um X na criança que está em último lugar. Quem tá chegando lá em último, você passa o Xzinho, tá certo? Na página 68 e 69, nós vamos continuar aqui sobre as competições, tá ok? O resultado de uma competição é o dado de uma origem do primeiro, segundo e terceiro lugar. Esse tipo de ordenação também pode ser usado em outras situações. A lista de chamada da sua classe é uma dessas opções. E aí, o que acontece? O nome do primeiro aluno, o nome do terceiro aluno e a posição do seu nome. A tia vai colocar aqui para vocês a ordem desses três nomes, tá certo? Da chamadinha de vocês. Tá bom? A gente vai colocar aqui a chamada, a foto bem bonitinha. Você dá uma pausa, olha qual é o nome do primeiro aluno, do segundo aluno e olha qual é a sua posição do nome, tá certo? Lembrando que os alunos do primeiro ano A estão em cima, do primeiro ano B estão embaixo.
Então, você vai observar bem direitinho, tá certo? Dá uma pausa no vídeo e aí observa aqui na lista, tá? Na lista de chamada, a posição do nome de cada aluno pode ser indicada por meio dos numerais. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Com os algarismos, esses numerais são representados assim. Os números, que são os algarismos, são representados quando eles estão em ordem, números ordinais, assim, dessa forma, com o 1 e a bolinha, tá certo? 2 e a bolinha, o 3 e a bolinha, e esse tracinho embaixo da bolinha, porque ele está indicando uma ordem, tá ok? Para diferenciar dos números normais, dos algarismos normais, né? E aí você vai escrever aqui, usando os algarismos, é a posição que cada aluno ocupa, os itens a seguir. Você vai ordenar esses alunos que estão sentados aqui nas cadeiras. Você vai colocar do primeiro até o quinto, tá certo? E aí você vai marcar um X na última mesa. Vai marcar um X lá na última mesa. Depois vai circular o aluno que ocupa a quarta posição. Você vai observar e vai contar, vai circular o aluno que está na quarta posição. Lembrando que você começa a numerar do primeiro lá perto da tia, ó. O primeiro é o que tá lá perto da professora, lá perto da professorinha dele, tá bom? Na página 69, você vai completar a ordem numérica e depois vai circular um número que corresponde ao degrau que a bola do Davi está. Nós sabemos o que são os números crescentes e decrescentes. Crescentes é quando vai lá do menorzinho, lá do 1, do 0, do menor número que tiver, até o maior número que tiver. Decrescente é do maior número, é ao contrário, é do maior número até o menor número, tá certo? Vai lá do maior até o menor, ok? E aí você vai colocar aqui nos degraus a ordem de cada degrau, ok? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não esquece da bolinha e do tracinho embaixo do lado do número, lá em cima, tá certo? Não esquece desse detalhe. Na página 69, tá pedindo aqui pra gente fazer uma brincadeira, onde vocês vão colocar a ordem de chegada. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer em casa com as familiares de vocês. Vão pegar uma colherzinha, fazer tipo a brincadeira do ovo. Não precisa colocar o ovo, pra não fazer bagunça, não sujar, se derrubar o ovo, né? Só pega a colherzinha, se tiver uma bolinha de gude ou qualquer outro tipo dessa coisa em casa, pode colocar, ok? E aí não deixa cair, se deixar cair, perde. Você vai fazer uma competição, vai marcar de um lado a outro da sala. Quem chega primeiro, quem chega em segundo, quem chega em terceiro. São as quantidades de pessoas que tiver, tá certo? E aí você vai anotar aqui, ó. Em vez de anotar o nome dos colegas, que a gente ia fazer na sala, você anota o nome das pessoas da sua família. E aí você faz a brincadeira com as pessoas da sua família, tá certo? E nas páginas 70 e 71, são as duas últimas atividades do nosso livro de hoje, tá bom? Vamos fazer até a página 71. Aí a gente vai revisar algumas coisinhas que a tia já mostrou pra vocês. Circule os números que representam uma ordenação. Os números que indicam ordem, aqueles que tem a bolinha e o tracinho embaixo, esses aqui. Indiquem esses números, tá certo? Você vai circular somente esses números. Copie os números que você circulou, organizando-os do menor para o maior. Você vai observar aqui os números que você circulou e vai escrever aqui embaixo do menor número para o maior número, em ordem crescente. Do menor para o maior, tá ok? E aqui na página 71, vocês vão observar essa fila de crianças e elas deverão entrar pela ordem de chegada. Observem aqui, ó, tá todo mundo na filinha, bonitinho, organizado, se comportando. Vocês vão colocar a ordem dos números, ó. Cada um dos números, tá certo? Vai ordenar cada uma das crianças. O primeiro que chegou é esse aqui que tá de verde, ó, tá virado pra cá. Tá certo? Então, ele vai ser o primeiro. E aí, você continua os outros, tá bom? No item B, você vai circular a criança que entrará no cinema em segundo lugar. Você vai observar quem é que tá em segundo lugar e vai circular essa criança. Dá um círculozinho aí nessa criança, tá certo? No item C, a criança mais baixa da fila ocupa qual lugar?
você vai ver quem é o menorzinho, mais bebezinho, menorzinho de tamanho. E aí você vai ver qual lugar essa pessoa está ocupando, ó. Qual lugar essa criança está ocupando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você vai observar e vai marcar aqui o X, tá certo? Lá no item C. E aí a gente termina as atividades do nosso livro. Fecha o livro, guarda o livro. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai relembrar algumas coisas que a gente já viu, ok? A tia vai relembrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai revisar hoje, família do 40. Vocês lembram que a tia já passou pra vocês, já mostrou pra vocês por cima, né, a família do 40. Hoje a tia vai mostrar novamente, ó. A família do 40, o papaizinho da família do 40 é o 4, tá? E aí a gente começa, ó, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e o 49, tá certo? 49. Essa aqui é a família do 40. Vamos lá de novo. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e o 49. Foram das famílias que a gente já viu, que a gente tá revisando novamente. A tia não colocou ainda no caderno de vocês, mas a tia vai colocar como exercício de fixação, ok? E aí nós vamos revisar aqui a família do 40. Outra coisa que a gente também já viu, que a gente vai revisar hoje, são os números que a gente fala sobre igual e diferente, tá certo? A gente vai colocar os números iguais e diferentes pra gente colocar os sinaizinhos, tá bom? Sinal de igual e sinal de diferente, ok? Nós temos aqui os números 10 e 8. Esses números, eles são iguais ou diferentes? O 10, ele é diferente do 8, né? São quantidades diferentes. Um eu tenho mais, o outro eu tenho menos. Então, são quantidades diferentes, são números diferentes. Eu vou colocar o sinal de diferente. Olha o sinal de diferente, para quem não lembra, ó. O número 7 é a mesma coisa que o número 7? Tem a mesma quantidade? É o mesmo número? Sim, é o mesmo, né? Então, a gente coloca o sinal de igual, de igualdade. Dos dois lados eu tenho a mesma quantidade, ok? O 3 e o 2 é a mesma coisa do 10 e do 8, são números diferentes. De um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho só 2. Então, eu tenho números diferentes, quantidades diferentes. Então, eu coloco o sinal de diferente. E aqui no número 1, eu tenho uma quantidade em cada lado, uma unidade em cada lado. Eu tenho o número 1 de cada lado, então eu tenho dois números iguais, mesmas quantidades. Então, eu vou colocar o igual, tá certo? Agora, a gente vai rever também o sinal de maior que e o sinal de menor que, ok? Então, vamos lá, gente. A tia tem aqui alguns números e a gente vai colocar o sinal de maior que e menor que entre esses números para dizer quem é maior do que o outro, tá certo? Vocês lembram que a tia falou que o sinal do maior que é quando a boquinha dele tá aberta para aquele número que é maior, que tem mais quantidade? Ele é um jacaré faminto. Então, o que que acontece? A boquinha dele vai estar sempre aberta para onde tem mais. Ele quer comer muita comida. Então, sempre o sinal de maior que vai estar aberto lá para o númerozinho que é maior, tá certo? Para o número que tem mais quantidade. Então, vamos lá. O 13 é maior do que o 7? Eu tenho mais quantidade no 13 do que no 7? Tenho, né? Então, o lado que vai ficar aberto vai ser pro lado do 13. O 13 é maior que 7, ok? E aqui pro 7 fica fechadinho. O 5 é maior do que o 2? Eu tenho 5 numa mão e 2 numa outra. Então, eu tenho mais quantidade aqui no 5 do que no 2, né? Então, o 5 é maior do que o 2. Boquinha aberta pro 5.
O 3 e o 4, quem é que é maior? Eu tenho aqui de um lado o número 3 e do outro lado o número 4. O meu número que tem mais vai ser o número 4, a minha mãozinha que tem o número 4, né? Tem 4 quantidades, 4 unidades. Então, eu vou colocar o sinalzinho de maior que virado para o 4, indicando que o 3 é menor que 4 e o 4 é maior que 3, ok? E o número 8 e o número 9, nós sabemos que o 9 é maior do que o 8, né? Pela ordem dos números, até a gente consegue imaginar, né? Então, a gente vai colocar a boquinha aberta pro lado do 9, que é maior, tem mais quantidade. E então, a gente deixa a boquinha aberta para o lado do 9, indicando que o 8 é menor que 9 e o 9 é maior que 8, ok? Então, esse aqui é o sinal de maior que e menor que. O 3 é menor que 4, o 8 é menor que 9. O 5 é maior que 2 e o 13 é maior que 7. A gente lê dessa forma, tá certo? E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, manda mensagem no privado da tia, que a tia ajuda vocês, tá bom? Agora, a tia vai passar para nossa última parte da nossa aula. A tia vai colocar para vocês como a gente arma uma continha de mais, tá certo? Onde a gente tem que colocar os números pra gente poder saber fazer a adição direitinho, tá certo? A tia vai colocar esse último vídeo pra vocês complementar. E aí vocês vão aprender bem direitinho como a gente arma uma continha de mais, de adição, que a tia já mostrou pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia ajuda. A tia Bruna também ajuda, tá bom? Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Beijão, meus amores! Dona Fátima foi à feira. Em uma das barracas, ela viu lindas e apetitosas maçãs. Então, ela resolveu comprar 4 maçãs vermelhas. Logo em seguida, ela olhou para o lado e viu lindas maçãs verdes. Estava com uma cara muito boa, então ela resolveu comprar mais 3 maçãs verdes. Vamos ver ao todo quantas maçãs Dona Fátima comprou? Primeiramente, ela comprou 4 maçãs vermelhas, mais 3 maçãs verdes. 4 mais 3, quanto que dá? Vamos contar? 4 mais 3 é igual a 7. Muito bem. Dona Fátima também precisava de tomates. Em uma barraca, ela viu tomates lindos e apetitosos. Então, ela resolveu comprar 3 desses tomates. Em outra barraca, ela viu outra espécie de tomate, que estavam também muito bonitos. E ela resolveu levar mais 2 tomates. 3 tomates mais 2 tomates. Quantos ficou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 2 é igual a 5. Agora, observe comigo. Em um jardim haviam 5 lindas borboletas. Chegaram mais 5 borboletas. Quantas será que tem ao todo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao total ficaram 10 borboletas. Muito bem. Vocês sabiam que as continhas de adição, que nós chamamos continha de mais, podem ser feitas de 2 maneiras?
Isto mesmo, podemos fazer a continha na vertical. Observe. 5 mais 5 igual a 10. A continha está armada em pé. A gente diz que é na vertical, de cima para baixo. E também podemos armar a continha na horizontal. Isto é a continha deitada. Observe, 5 mais 5 igual a 10. Olha que interessante, dessas duas maneiras estão corretas. Na continha de mais, que é a adição, utilizamos o símbolo mais, que é representado por uma cruzinha. E também o símbolo igual, que é para colocar a resposta.